Há pensamentos, pessoas e hábitos que não merecem mais espaço na sua vida. E continuar carregando tudo isso está te atrasando, te cansando, te apagando. Hoje eu não falo com você como alguém acima, nem como um mestre distante. Eu falo como um irmão de caminhada, como alguém que sabe na pele o quanto dói sustentar uma versão de si mesmo que já não te representa. Eu sei como é pesado explicar escolhas, segurar relações mortas, fingir que está tudo bem quando por dentro algo implora por mudança. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece funcionar por fora, mas por dentro existe uma espécie de ruído, uma inquietação que não some, como se a sua alma estivesse batendo na porta e você estivesse fingindo que não ouviu. E sabe por que isso acontece? Porque a gente consegue enganar muita gente, mas por muito tempo a gente não consegue enganar a si mesmo. Você pode sorrir, pode cumprir o que esperam, pode seguir o roteiro que montaram para você, mas chega uma hora em que a sua própria presença começa a cobrar. E quando ela cobra, não é com gritos, é com cansaço, é com desânimo, é com aquela sensação de estar vivendo pela metade, mesmo estando ocupado o dia inteiro. Mas se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você está pronta. Pronta para encarar a verdade com mais maturidade. Pronta para fazer uma limpeza silenciosa, profunda, libertadora. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E eu quero começar por aí. Chegou a hora de esvaziar tudo que te impede de viver com verdade. Chegou a hora de eliminar aquilo que te pesa em silêncio. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Escreve nos comentários: hoje começo a eliminar o que me impede de ser quem sou. Não é só uma frase bonita, é um compromisso. É você marcando no mundo, e principalmente dentro de você, que alguma coisa mudou. E agora sim, respira, porque a partir daqui a conversa fica mais íntima, mais direta e, se você permitir, mais transformadora. A primeira coisa que pesa em silêncio é o personagem que a gente cria para ser aceito, para agradar, para não decepcionar. Você já se perguntou quantas escolhas na sua vida foram realmente suas? Quantas vezes você disse sim, por medo de perder alguém? Quantas vezes você engoliu um não, porque achou que seria egoísmo? Quantas vezes você sorriu por fora, enquanto desmoronava por dentro só para sustentar uma imagem? Existe uma versão de você que foi construída com cuidado, mas não com verdade. Foi construída com medo. E o mais perigoso é que depois de um tempo, a gente esquece que é personagem. A máscara cola, você olha no espelho e já não sabe onde termina a atuação e onde começa a pele. Quando somos pequenos aprendemos a agradar. Não porque somos falsos, mas porque queremos amor, queremos pertencimento, queremos segurança. Então a gente vai entendendo que, se for bonzinho, recebe carinho. Se for forte, recebe respeito. Se for útil, recebe atenção. Se for quieto, evita conflitos. E parece funcionar. Somos elogiados, aceitos, incluídos. Só que existe um preço invisível sendo cobrado. Cada vez que você se cala para não desagradar, você se afasta de si. Cada vez que finge concordar para manter a harmonia, você se trai um pouco. Cada vez que se diminui para caber, você se abandona. Esse personagem pode ter te protegido por um tempo, pode ter aberto portas, pode ter evitado rejeições, pode ter sustentado relações, mas chega um momento em que ele deixa de ser armadura e vira prisão, porque ele fala por você, responde por você, vive por você, enquanto sua essência vai ficando silenciosa, encolhida, esperando o dia em que você vai se lembrar de quem era antes de tentar agradar o mundo. E viver tentando agradar é como andar por um campo minado emocional. Você mede cada palavra, calcula cada atitude,
Evita qualquer traço de autenticidade que possa parecer demais. Só que sabe o que realmente pesa? Não é só o esforço de sustentar a imagem, é o vazio que ela deixa. Você acorda cansado e nem sabe por quê. Você sente que está sempre devendo algo, sempre atuando, sempre se ajustando. E no fim do dia, mesmo que te elogiem, você não se reconhece. Porque você sabe, lá no fundo, que aquela versão elogiada não é sua verdade. É o que restou depois de anos se moldando ao que esperavam de você. Então, como começa a libertação? Começa com silêncio, mas não um silêncio de omissão, um silêncio de reconexão, um espaço sagrado onde você para de se explicar, para de se justificar, para de se esconder. É quando você decide deixar de reagir o tempo todo e começa a ouvir o que sua alma está pedindo. E aí você muda o jogo em pequenas coisas. Você começa a dizer não, com calma, sem agressividade. Você começa a dizer sim, com presença, sem culpa. Você se veste com conforto, não com expectativa. Você se move com propósito, não com ansiedade. E sim, muita gente vai estranhar. Alguns vão se afastar. Mas quem ficar, vai ficar por quem você é, não pelo personagem que você representava. Viver com integridade é viver de acordo com a sua natureza. E a sua natureza não é agradar a todos. A sua natureza é ser inteiro, mesmo que isso incomode, mesmo que isso te faça perder alguns aplausos. Porque quem vive para agradar, morre por dentro aos poucos. Silencie o personagem e deixe sua presença falar por você. E quando você começa a calar o personagem, uma coisa fica clara. Você percebe o quanto você adiou a sua própria vida. Você diz que vai começar na segunda. Diz que vai mudar quando as coisas acalmarem, que vai se cuidar quando tiver tempo, que vai se afastar de quem te fere quando for mais conveniente. Só que os dias passam e nada muda. E o pior, você vai ficando mais cansado, não porque faz demais, mas porque vive prometendo para si e não cumpre. Adiar virou um vício socialmente aceito, é confortável, é justificável, é até compreensível, mas é também uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. O que se perde no adiamento não faz barulho, é uma erosão interna, lenta, discreta, devastadora. Adiar não é só deixar tarefas para amanhã, é deixar sonhos em espera, é deixar sua saúde emocional para depois, é deixar conversas importantes em silêncio, é permitir que o medo dite o ritmo da sua vida e, na maioria das vezes, não é falta de tempo, é falta de coragem. Coragem para começar mesmo inseguro, para tentar sem garantia, para errar sem se destruir, para fazer apesar do medo de decepcionar. Quando o hábito de adiar domina, a mente vira um campo de desculpas bem elaboradas. Você se convence de que está tudo sob controle, de que uma hora vai, mas no fundo sabe que está fugindo. E existe uma verdade dura que os estoicos repetiam de formas diferentes. Você não tem controle sobre o futuro, nem garantia sobre quanto tempo te resta. A vida está acontecendo agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, esse segundo, esse sopro. Enquanto você adia, o mundo não para esperar sua coragem chegar. Oportunidades não batem na porta perguntando se agora é um bom momento. Elas passam. E eu sei que existem decisões que você já sabe que precisa tomar. Mudanças que o seu corpo já pede. Relações sustentadas só por costume. Projetos que fazem seus olhos brilharem, mas que você sufoca com um depois. E se esse depois nunca chegar? A procrastinação muitas vezes é uma armadura emocional para evitar a dor de falhar. Mas o que dói mais? O fracasso de tentar ou o vazio de nunca ter vivido aquilo que te chamava? A libertação começa de novo em silêncio. Você não precisa anunciar para ninguém que está mudando. Você só precisa acordar e fazer.
Faça com medo, faça sem ânimo, faça em silêncio. Dê um passo, depois outro. Não espere motivação. Espere apenas um mínimo de lealdade consigo mesmo. Porque você prometeu algo para você, e não cumprir isso é se trair. Comece com o que está ao seu alcance. Uma ação simples, uma conversa que precisa acontecer, uma decisão que você vem empurrando. A cada atitude tomada, você reencontra o eixo, porque a ação cura o medo, movimento dissolve a dúvida, disciplina resgata a força que o adiamento enterrou. E quando você começa a agir, você percebe outra coisa. Muito do que te trava não é o presente, é o passado. Existem dores que ninguém vê, traumas tão silenciosos que você aprendeu a sorrir por cima deles, histórias não contadas, capítulos que você escondeu até de você. Só que o que não é curado permanece, e o que permanece molda, mesmo que você não perceba. O passado, quando não é compreendido, vira um fantasma que dirige sua vida por trás das cortinas. Você acha que está escolhendo com liberdade, mas são memórias escolhendo por você. Medos antigos, feridas não cicatrizadas, episódios que marcaram demais. Tudo isso continua ali, ditando seus nãos, sabotando seus sims. Quantas vezes você se fechou para algo bom, porque algo ruim te ensinou a não confiar? Quantas vezes você rejeitou um novo começo porque foi condicionado a achar que não merece finais felizes? Você não tem culpa pelo que aconteceu, mas tem responsabilidade pelo que decide fazer com isso agora. O passado só tem poder se você continuar dando lugar para ele dentro de si. E não é sobre esquecer, nem sobre fingir que não doeu. É sobre deixar de viver em função do que não pode mais ser mudado. Porque toda vez que você revive, se culpa ou se prende ao que já passou, é como se reafirmasse o mesmo trauma todos os dias. As correntes mais fortes não são visíveis, são emocionais. São aquelas que seguram seus passos toda vez que você tenta avançar. E elas aparecem como vozes. Isso não é para você. Vai dar errado de novo. Melhor nem tentar. Essas vozes quase sempre nascem de um passado mal encerrado. O estoicismo te convida a distinguir o que está no seu controle do que não está. O passado, por mais que doa, já saiu das suas mãos. O que ainda está no seu poder é a interpretação, a lente, a forma como você decide enxergar, e isso muda tudo. Liberar-se dessas correntes não exige confrontos dramáticos, nem grandes encerramentos. Exige silêncio, um silêncio maduro, interno, onde você olha para a própria história com compaixão e diz: isso aconteceu, me marcou, mas não me define. Muita gente continua alimentando a narrativa da vítima, recontando, revivendo, reforçando. E enquanto isso a vida fica para depois, e a cada dia adiado, uma parte de você adormece um pouco mais. Chega. Você não é a mesma pessoa de antes, e isso é uma chance de reescrever a rota. Não há libertação sem perdão, e às vezes o perdão mais necessário não é o que você oferece a alguém, é o que você oferece a si, por ter se deixado ferir, por ter ficado onde não fazia sentido, por ter se culpado tanto, por não ter sabido antes o que hoje começa a compreender. A cura não grita, ela sussurra. Ela começa quando você decide não repetir padrão. Quando escolhe confiar de novo, amar de novo, sonhar de novo, mesmo com cicatrizes, mesmo com medo. Você não precisa apagar sua história. Precisa apenas parar de viver como se ainda estivesse preso nela. E aí, quando você solta o passado, você começa a ver com mais clareza algumas relações do presente. E é aqui que muita gente trava, porque existe um tipo de vínculo que se disfarça de amor, mas é dependência. Há amores que não libertam, há relações que, em vez de expandir, apertam, e há uma carência que parece afeto, mas é prisão. Você diz: eu amo, eu preciso, eu não vivo sem.
mas no fundo está implorando por migalhas de presença, por sinais de afeto, por qualquer gota de validação que alivie um vazio que você não aprendeu a preencher. A dependência emocional não grita como um vício evidente. Ela sussurra. Ela aparece quando você sente ansiedade porque alguém não respondeu. Quando você se anula para não desagradar. Quando aceita menos do que merece só para não ficar sozinho. Quando mede seu valor pelo olhar do outro. Sua alegria passa a depender da disposição de alguém. Seu humor oscila conforme uma mensagem. E aos poucos, você desaparece de si. Vira reflexo, vira extensão, vira espera. E aqui eu preciso ser claro com você. Ninguém é responsável por te preencher. Nenhum relacionamento deveria ser remédio para suas dores mais profundas. O outro pode ser companhia, mas não âncora. Pode ser abraço, mas não salvação. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, do que você decide pensar sobre si, sobre o amor, sobre o que aceita, sobre o que merece. Dependência nasce de desconexão com o próprio valor. Quando você não sabe quem é, qualquer afeto serve. Quando não se ama, qualquer presença parece suficiente. Mas amar não é se apegar. Amar é escolher livremente. E você só escolhe com liberdade quando não está implorando para ser escolhido. Relacionamentos saudáveis são feitos de dois inteiros, não de metades carentes. São espaços de partilha, não de mendicância emocional. São espaços onde o silêncio é confortável, não um castigo interpretado como rejeição. A cura começa quando você decide se bastar, não por arrogância, mas por maturidade, quando aprende a ficar na própria companhia e entende que solidão não é a ausência do outro, é a ausência de si, e que presença não se compra com sacrifício, com esforço exagerado, com controle. Presença se atrai pela verdade de quem você é. Às vezes lembrar do seu valor exige distância, o silêncio de parar de mandar mensagem, parar de implorar, parar de se contorcer para caber em espaços que foram feitos para dois, mas só você está ocupando, porque dependência te rouba a dignidade disfarçada de romantismo. E se você não cortar esse ciclo, ele se repete com outro nome, outro rosto, a mesma dor. É no silêncio do afastamento que você ouve sua própria voz de novo, reaprende a se respeitar, a se sustentar em pé sem muletas afetivas. E quando isso acontece, você para de aceitar migalhas, porque descobre o banquete de ser inteiro. Só que existe uma prisão ainda mais invisível, que não depende de pessoas, depende da sua mente. O vício de imaginar problemas que ainda não existem. Você já perdeu dias tentando resolver algo que nem aconteceu. A mente cria cenários catastróficos, projeta traições antes de qualquer sinal real, imagina falências antes do projeto nascer, ensaia rejeições, fracassos, doenças, acidentes, tudo no escuro, tudo dentro de você. O pior dos medos quase sempre não está no mundo, está na imaginação. Você vive em alerta constante, esperando o pior, se defendendo do pior. Mas o pior nunca chega. Só chega o desgaste, o cansaço, a ansiedade de estar vivendo batalhas que não são reais, porque o que te consome não é o que está acontecendo, é o que você tenta controlar dentro da cabeça. Isso não é cautela, é prisão. Sofrer por antecipação custa caro. Você perde o agora tentando sobreviver a um depois que talvez nunca venha. Quantas noites mal dormidas por algo que não se concretizou. Quantas discussões ensaiadas que nunca aconteceram. Quantos caminhos abandonados porque você imaginou todas as formas de dar errado. A mente sem direção vira labirinto. Você se perde em suposições, hipóteses, monstros que você mesmo cria. E enquanto você luta contra fantasmas, a vida real passa, leve, simples, possível. Mas você não vê porque está ocupado demais tentando evitar dores que só existem no teatro do medo. O antídoto é presença. O presente é o único lugar onde você tem poder. Tudo fora disso é ruído, ilusão, sabotagem.
E presença não é uma ideia bonita, é uma prática. Toda vez que você se pegar vivendo um problema imaginário, volte, respire, olhe ao redor, pergunte: isso está acontecendo agora? Eu posso resolver isso neste momento? Se a resposta for não, solte. Não tente controlar o que ainda não chegou. Não tente prever o que está fora das suas mãos. Não gaste a vida vivendo versões trágicas de um futuro que talvez nunca exista. A maioria dos seus medos não precisa ser vencida, precisa ser desmentida, um dia por vez, uma decisão por vez, um pensamento mais limpo por vez, e então você começa a entender que paz não é ausência de problemas. Paz é ausência de fantasmas. Só que mesmo quando a mente para de correr para o futuro, ela às vezes fica presa no passado por um motivo específico: ressentimento. Você já tentou dormir com o coração em guerra? Tudo quieto por fora, mas por dentro, um ruído antigo pulsando. Um nome, uma situação, um corte. Não importa quantas vezes você diga, já passou. Se ainda dói do mesmo jeito, não passou. Ressentimento não passa sozinho. Ele se aloja, ele espera, ele se alimenta do seu orgulho, da sua raiva e da esperança secreta de que um dia o outro entenda a dor que causou. Mas isso raramente acontece, e enquanto você espera por justiça, reconhecimento, desculpas, o ressentimento toma espaço dentro de você, e não só espaço emocional. Ele se manifesta no corpo, no humor, na forma como você se fecha para a vida. Você fica duro, desconfiado, reativo. Ataca antes de ser ferido. Se protege até de quem não te ameaça. Ressentimento é uma corrente no tornozelo. Você anda, mas não avança. Ri, mas não se alegra de verdade. Ama, mas com reservas. Sonha, mas com medo. Porque uma parte sua ainda está voltada para trás, segurando a corda de um passado que não muda. Muitos acham que perdoar é presente para o outro, mas perdoar é, antes de tudo, presente para você. Não é esquecimento, não é negação, é libertação. É quando você diz com serenidade: isso não vai mais determinar quem eu sou. Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E ressentimento é um julgamento que você mantém como punição emocional. Só que esse julgamento não precisa continuar. Você pode escolher outro olhar, reconhecer que doeu, mas decidir que você não vai viver no eco disso para sempre. Isso não precisa ser dramático, não exige mensagem, não exige reencontro. Às vezes o perdão mais poderoso é invisível. É o dia em que você acorda e aquele nome já não te domina. Ou aparece, mas sem veneno. É o momento em que você para de repetir a história, de buscar aliados para sua versão, de se apegar à ferida como se ela fosse sua identidade. Você não nasceu para carregar tudo isso. Você nasceu para viver com leveza. E leveza exige desapego, exige silêncio, exige a coragem de não querer estar certo, mas em paz. E aí, quando você começa a soltar o ressentimento, surge uma pergunta que muda o rumo. Por que eu estou adiando a felicidade? Por que eu continuo acreditando que a felicidade é um destino? Quantas vezes você disse: quando eu conseguir aquilo, então eu serei feliz? Um emprego, um relacionamento ideal, uma casa perfeita, um corpo perfeito, uma conta cheia. E assim você vive de promessa em promessa, como se a felicidade fosse um troféu no final de uma corrida. Mas e se esse final nunca chegar? E se chegar e você perceber que ainda está vazio? Muita gente corre atrás de um horizonte que se afasta, trabalha duro, sacrifica a saúde, ignora o presente. Tudo em nome de um amanhã que supostamente vai fazer sentido. Só que o amanhã nunca tem a força do agora. E quando você percebe, está exausto demais para aproveitar o que conquistou. A felicidade não está no destino, está no caminho. E os estoicos não viam felicidade como euforia. Viam como serenidade, coerência.
alinhamento entre o que você acredita e o que você vive. Isso não se compra com conquistas, se constrói com presença. Você pode ter pouco e viver com plenitude. Pode não ter alcançado tudo e ainda assim estar em paz. Porque a paz não vem da chegada, vem do jeito que você caminha. Eliminar a ideia de que a felicidade está lá na frente é maturidade. É parar de adiar a vida para quando tudo estiver certo. É entender que gratidão não é conformismo, é lucidez. Você continua sonhando, mas para de condicionar sua alegria ao sonho. E quando você decide viver mais no presente, aparece um hábito que pesa demais e que muita gente nem percebe: a mania de se justificar o tempo todo. Você já notou como às vezes vive tentando se explicar, justificando seus sentimentos, suas decisões, seu não, seus afastamentos, sua mudança? Como se cada passo precisasse de autorização externa, como se você estivesse sempre em julgamento. Quanto mais você se justifica, mais você esconde sua força, porque quem se explica o tempo todo carrega uma culpa que não pertence a ele. A culpa de ser quem é, a culpa de mudar, a culpa de não querer mais o que antes fazia sentido. Você não precisa carregar isso. Você não precisa se explicar para se afastar do que te faz mal. Não precisa justificar sua vontade de mudar. Não precisa provar que está certo para seguir seu caminho. Basta ser verdadeiro. Isso não é agir com frieza, é agir com convicção serena. É parar de pedir desculpas por se proteger, se priorizar, se respeitar. E tem uma libertação que vem quando você entende. Quanto mais você se explica, menos quem não quer entender te escuta. Então escolha um silêncio diferente. O silêncio da maturidade, da clareza, da autossuficiência emocional. Deixe que os outros pensem o que quiserem. Eles vão pensar de qualquer forma. A diferença é que agora você não vai mais se abandonar para ser compreendido. A partir daqui, você começa a perceber que a sua mente e o seu corpo também estão pedindo limpeza, porque o corpo fala, a mente grita, e às vezes você não ouve. Você ignora sinais, cansaço constante, ansiedade crescente, irritação sem motivo, desânimo que chega sem bater, e quando percebe, está no modo sobrevivência, tentando manter a aparência de normalidade, enquanto por dentro se desfaz aos poucos. Muitos dias são consumidos por hábitos que parecem inofensivos, mas corroem sua base. Dormir mal, comer no automático, se intoxicar com excesso de estímulos, notícias, comparações, telas, barulho. Você quer paz, mas alimenta a ansiedade. Quer foco, mas vive em distração. Quer energia, mas entrega seu tempo ao que te esgota. E o mais perigoso é que você se acostuma, a mente se ajusta, o corpo se adapta, e você começa a chamar de normal aquilo que está te adoecendo devagar. Você não precisa de uma revolução, precisa de consciência, precisa olhar com honestidade para o que tem feito com seu tempo, seu descanso, sua alimentação, seus pensamentos. Precisa parar de chamar de prazer aquilo que só te anestesia. Precisa aprender a diferenciar alívio de cura. Disciplina não é punição, disciplina é amor. É amor dormir cedo porque sua mente precisa de reparo. É amor cortar o excesso para ouvir o que você sente. É amor movimentar o corpo, beber água, respirar fundo. Não por estética, por respeito. Você merece uma vida em que o corpo não seja fardo, mas instrumento. Em que a mente não seja campo de batalha, mas lugar de clareza. E quando você começa a se cuidar, você fica mais sensível a outro ruído que atrapalha, a tendência de criticar. Criticar o outro é uma forma de distração. Você comenta a vida alheia e se afasta da única tarefa que realmente importa: vigiar a si mesmo. A crítica seduz, porque dá sensação de controle, superioridade. Eu vejo o que os outros não veem. Mas muitas vezes, o que você aponta no outro é aquilo que você não quer encarar em você. Você critica quem se expõe porque tem medo de julgamento. Critica quem erra porque não aceitou as próprias falhas. Critica quem muda
porque você ainda não teve coragem de mudar. E enquanto o erro está sempre fora, você não precisa mudar nada dentro. Só que a mudança verdadeira não começa com acusação. Começa com pergunta. Onde eu estou repetindo o que eu condeno? Essa pergunta dói, exige humildade, mas abre a porta para a autoobservação. E a autoobservação é uma prática poderosa. Não é autojulgamento, é clareza. É acender a luz no quarto escuro da mente e dizer: eu vejo isso em mim. E agora que eu vejo, eu posso transformar. Quanto mais você se observa, menos precisa se defender, menos precisa atacar, menos precisa provar. Você começa a viver com mais leveza e mais verdade. E essa leveza te ajuda a soltar outra prisão muito comum, a pressa de ser admirado. Existe algo humano no desejo de reconhecimento. Não é errado querer ser visto. O problema é a pressa, a ânsia de impressionar antes de amadurecer, a vontade de impacto imediato que te faz trocar profundidade por performance. Você começa a viver como se cada gesto precisasse ser notado, como se cada passo precisasse ser extraordinário. E isso te cansa, porque você constrói uma imagem que encanta por fora, mas não sustenta por dentro. Reconhecimento que vale não nasce depressa, nasce de coerência, tempo, constância, escolhas feitas quando ninguém está olhando. Você não precisa provar agora, não precisa convencer agora. A sua verdade tem o próprio tempo, e quem constrói com verdade não teme o relógio, porque sabe que o que nasce do coração permanece. E, no meio dessa busca por validação, tem uma expectativa que precisa cair. A expectativa de que os outros vão te entender completamente. Você já tentou explicar quem você é, seus silêncios, suas escolhas, suas dores, e mesmo assim não foi compreendido. E sabe por quê? Porque ninguém te entende por completo, nem quem te ama, não por maldade, por limite humano. Cada pessoa vê com seus filtros, escuta com seus medos, interpreta com sua história. Esperar compreensão total é exigir o impossível, e isso gera frustração. Você tenta se abrir e se sente invisível, tenta ser transparente e se sente mal interpretado, até que começa a se calar, não por maturidade, mas por desânimo. A saída mais elevada é aceitar. Algumas partes suas são sagradas demais para serem traduzidas. Você não precisa ser compreendido para ser verdadeiro. Não precisa ser reconhecido para ser digno. O que você vive por dentro, a sua verdade silenciosa, isso basta. A liberdade começa quando você para de buscar testemunhas para sua jornada interior. Quando você honra o mistério que você é, sem precisar explicar tudo o tempo todo. E por fim, existe um peso que se disfarça de virtude e consome muita gente: o apego ao controle. Há uma responsabilidade que cura e outra que adoece. Uma nasce do amor e da maturidade, a outra nasce do medo de que tudo desmorone se você não estiver segurando. Você se acostumou a carregar tudo, prever tudo, garantir que nada falhe, e por isso te aplaudem. Você é forte, você é confiável, você é maduro. Até o dia em que você não aguenta mais, mas não sabe como soltar. Controle excessivo parece força, mas é ansiedade disfarçada. Você diz que está cuidando, mas no fundo está vigiando. Diz que é melhor você fazer, porque não consegue confiar. E por trás disso existe medo. Medo do inesperado. Medo de falhar. Medo de ser culpado. Existe muito mais caos do que controle na vida. Existe fluxo, mistério, transformação. E quanto mais você tenta segurar, mais você sofre. Soltar não é abandonar. Soltar é confiar. É devolver o que nunca foi seu. Cada pessoa tem seu processo. Cada alma tem seu tempo. E você não precisa carregar o mundo inteiro nos ombros para provar valor. E quando você solta o controle, você percebe uma outra prisão silenciosa: a comparação. Poucas coisas corroem tanto a autoestima quanto se comparar. Você começa o dia em paz, mas vê uma postagem, ouve um comentário,
presencia uma vitória alheia e tudo dentro de você se contrai, como se sua vida estivesse errada, como se você estivesse atrasado, como se fosse insuficiente. Só que você vê o palco do outro, não os bastidores. Você não conhece as dores, as quedas, as inseguranças. E mesmo assim, se mede por uma régua injusta. A comparação é uma recusa em aceitar a própria jornada. O valor da sua vida não está na aprovação alheia. Está na coerência entre o que você sente e o que você vive. Está na paz de ser fiel ao que acredita, mesmo sem aplauso. Você não precisa ser como ninguém. Precisa ser inteiro em si. Cada pessoa carrega um tempo. Se você sente que está ficando para trás, talvez esteja apenas num ciclo mais profundo de transformação. Semente não floresce na pressa. Isso não é falha, é ritmo. E aí chegamos num ponto que assusta muita gente. Recomeçar. Porque há momentos em que tudo se cala, as certezas escorrem pelos dedos, estruturas se rompem, caminhos desaparecem e o chão cede. E é aí que muitos desistem, porque o vazio assusta e começar do zero fere o orgulho. Mas o que parece fim, muitas vezes é renascimento. Um renascimento silencioso, íntimo, quase imperceptível. Recomeçar não é regredir, é voltar à origem. Aquela parte sua que existia antes do medo, antes da pressa, antes da necessidade de ser perfeito. Recomeçar é um ato de coragem, porque não há garantias. Só existe o agora e uma decisão. Ou você se aprisiona na ruína do que acabou, ou se liberta criando o que ainda pode ser. O recomeço pede luto. É preciso enterrar o que não vive mais, reconhecer a dor, agradecer o que foi aprendizado e virar a página. Você não precisa ter tudo para recomeçar. Precisa de um pouco de fé e de muito silêncio. No silêncio, você descobre que ainda existe uma parte sua intacta, uma parte que não quebrou, uma parte que quer viver diferente. Não importa o que você perdeu, importa o que você vai construir com o que restou. E o que restou é você, respirando, sentindo, capaz de dar um passo. E esse passo, por menor que seja, separa quem fica preso do passado de quem escolhe viver de verdade. Agora, respira mais uma vez. Porque se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. A mudança mais poderosa não é a que grita, é a que acontece em silêncio, com consistência. É você se retirando do que te adoece, se aproximando do que te fortalece e voltando para si com mais coragem do que culpa. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. Hoje começo a eliminar o que me impede de ser quem sou. E se você não souber o que escrever, escreve gratidão. Eu vou saber que você ficou até o final e que algo em você se moveu. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque aqui a gente continua essa caminhada. Com lucidez, com firmeza, com verdade. Tem muito ensinamento do estoicismo que ajuda a atravessar a vida com mais serenidade e coragem, e eu vou deixar mais 2 vídeos para você assistir em seguida, para continuar fortalecendo a mente e limpando o que pesa. A gente se vê no próximo. Até a próxima.